Alguém aqui já teve algum encontro marcante? Se você teve algum encontro marcante, pode levantar a mão aí. Acho que a maioria de nós já tivemos alguns encontros marcantes. E eu me lembro que em maio, junho de 2019, eu comecei a gostar de uma pessoa. Essa mesmo que aqui está. Eu nunca me esqueço, né? A Paula estava vivendo um momento muito difícil na vida, bem complicado. E eu comecei a me aproximar dela sem intenção nenhuma. De verdade, não tinha nenhuma, não tinha. Deus é minha testemunha, não tinha intenção. Mas, né, de repente, eu não me via longe dela mais. Estava estranho, estava esquisito ficar longe. E eu me lembro que a gente começou a se encontrar demais, nunca sozinhos, tá? Principalmente em local fechado, a gente não ficava sozinho, porque a gente não era namorado. Ela me chamava de mano. Ei, mano, era assim. E era normal, eu também chamava ela de mana. E aí, de repente, a gente começa a estar um pouco mais junto. Eu me lembro de um encontro que nós tivemos lá na igreja de Sorocaba, no Encontrão. Foi a primeira vez que eu reparei que a Paula estava maquiada. Eu falei, nossa, ela passa maquiagem. Que linda que ela tá, né? A gente tinha alugado um carro e o Kevin lá da Arca, ele insistiu em ir na frente. Não, eu vou na frente com meu parceiro, eu vou na frente. E eu doido para falar, não, vai atrás, deixa a Paula vir na frente. Eu falei, tá bom, vai na frente. Foi muito legal, porque aquele dia foi a primeira vez que eu olhei, eu falei, uau, ela tá maquiada. E outra vez a gente foi num show aqui no Vale do Anhangabaú. Uma chuva. E sem ela saber, eu estava protegendo ela, porque tinha um monte de doido no show se batendo assim. E eu estava assim, ó, com os braços atrás. Eu acho que ela não tomou nenhuma cotovelada, eu acho. Mas teve um encontro, apenas um, que bate no meu coração até hoje. Eu fui levar ela na faculdade, já estava nesse nível e eu já estava gostando dela. E aí, de repente, antes dela entrar na faculdade, eu disse assim, olha, Paula, eu quero falar com você. E ela falou, pois eu também quero, eu não vou para a faculdade, fala o que você quer falar. Eu falei, eita bexiga, meu Deus, é agora. E aí eu desabei, falei, olha, eu gosto de você, é isso, pô, eu te quero, né? E aí ela respondeu reciprocamente, eu também, só que começou a chorar. E foi muito legal. Depois de muita conversa, a gente foi para o McDonald's. E ao entrar no McDonald's, eu corri para o banheiro, peguei o celular, liguei para o Dojão, falei, Dojão, ela me quer, Dojão. E dentro do banheiro do McDonald's, eu gritava de alegria, de felicidade. A Cláudia Dojão estava no Viva Voz, ela começou a chorar, e a gente começou a orar juntos, eu, Dojão e Cláudia, dentro do banheiro do McDonald's. E a Paula lá, sentada, me esperando. Gente, aquele encontro foi muito marcante para mim. Foi muito, mexeu muito com o meu coração. E eu gosto de contar isso para as pessoas até o dia que eu puder. E hoje a Paula entende por que eu demorei tanto. Eu falei, não, eu estava com dor de barriga. Mas pensando em encontros, eu queria falar justamente sobre isso. Hoje a gente inicia uma série que foi carinhosamente intitulada por nós, do Conselho, como 12 Encontros. E nesses 12 encontros a gente quer pensar aqui como alguns encontros que foram esperados e outros que foram inesperados puderam gerar impacto, transformação, puderam realmente balançar, sacudir o coração daquelas pessoas a quem tiveram um encontro com Jesus. Não foram quaisquer encontros, foram encontros com Jesus. E o encontro de hoje, o primeiro que a gente escolheu, é o encontro de Jesus com um dos caras que eu mais gosto de toda a Bíblia, João Batista. O cara mais esquisito aos olhos das pessoas que viveram do lado dele. Foi muito legal. E basicamente esse encontro de hoje ele serviu para uma coisa só. Para João Batista batizar Jesus. Só que dentro de toda essa história, dentro de todo esse encontro, muitas coisas acontecem. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, Jesus não precisou ser batizado por João porque ele era pecador ou porque ele tinha se convertido. Não. João já vinha batizando, o famoso batismo de arrependimento. Vocês lembram que João andava pelos lugares dizendo, olha, arrependam-se, o reino de Deus é chegado. E as pessoas olhavam, falavam, meu Deus, o que é isso? E Jesus, então, vai até o Jordão para ser batizado por João, para mostrar que ele também se identificava com as pessoas a quem João estava batizando. De certa forma, Jesus queria validar
a mensagem de João. João andava dizendo, olha, eis que vem alguém atrás de mim, muito maior do que eu. E Jesus então se batiza, ele é alicerçado ali no meio daquelas pessoas, de certa forma, e mostra para todo mundo quem realmente era João. E aí abram comigo aí, ou acessem o boletim de vocês, esse texto está no boletim, capítulo 1 de João, a partir do versículo 29, eu quero ler, abram aí, João 1, 29. João 1, 29, eu vou ler até o versículo 34, depois eu vou ler Mateus 3, 11, tá? E aí eu sei que é difícil de abrir, aí vocês podem ouvir só ou acompanhar no boletim que está um texto seguido do outro. 1, 29 de João diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Agora corre lá em Mateus 3,11, se você está com a sua Bíblia, eu vou esperar você. Mateus 3,11. Que esse texto vai ajudar a gente também na pregação. Mateus 3,11 diz o seguinte, João falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar, ou de levar, de lavar as suas sandálias, ou de desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é um texto fantástico e, como eu já disse, a gente inicia então essa nova série. Eu espero que seja impactante. E eu gosto demais de João Batista, eu já disse aqui, porque um dos primeiros homens que me impactaram lá em 2010, quando eu me converti, foi João Batista, e é bem interessante. E em primeiro lugar, o que eu queria destacar aqui é que João Batista Jesus vem para ser batizado por João Batista, e quando João Batista vê Jesus, ele exclama em alta voz para todo mundo ouvir, eis aí o Cordeiro de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês. O que seria esse negócio de Cordeiro de Deus? Vamos lá no versículo 29, todo mundo junto de novo. No dia seguinte, João Jesus viu se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Está até aqui, ó, meus assistentes lá colocaram, obrigado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a Bíblia, em toda a sua essência, em todas as suas páginas, em todo o seu conteúdo, é perfeita, indiscutivelmente perfeita. O que a gente chama de Bíblia hoje é indiscutivelmente perfeito. Todos os textos que na Bíblia estão, são fantásticos. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, qual é o teu texto preferido? Cada um ia dizer uma coisa. O meu, por exemplo, é Filipenses 4,13. Posso tudo naquele que me fortalece. E aí, cada um de nós tem um texto. Mas, eu acredito que existem alguns textos da Bíblia que, de certa forma, falam mais ao nosso coração. Não porque eles são mais importantes. Não é por isso. Toda a Bíblia é importante. Mas tem alguns textos que parece que dão mais evidência em quem Jesus é. E um desses textos é João 1,29. O J.C. Riley, que é um cara que eu gosto bastante, já falecido comentarista, ele disse que jamais na história da humanidade foi dado sobre a face da terra um testemunho mais completo a respeito de Cristo, a não ser esse aqui de João Batista. João Batista vê Jesus e diz, é o Cordeiro
de Deus. E ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, muitos estudiosos têm entendido esse texto errado, Jesus não foi chamado assim de cordeiro, porque ele simplesmente era manso e gentil, como um cordeiro. Ontem a gente comeu carne de cordeiro, né? Acho que foi cordeiro, né? Que comeu lá. Você já viu um cordeiro? Como que é? É a coisinha mais fofinha do mundo. Você dá vontade de guardar ele no bolso e levar para casa. É fofinho. Digita no Google aí. Principalmente quando ele é bebezinho. É a coisa mais fofa do mundo. Mas Jesus não foi chamado de cordeiro de Deus porque ele simplesmente era gentil ou porque ele era manso. Não. Sem dúvida, isso é verdade. Jesus era gentil, manso, humilde de coração. Ele mesmo fala, olha, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. Isso é fato. Mas seria apenas uma pequena parcela da verdade que contém dentro dessa expressão Cordeiro de Deus que João estava dizendo. Nesse encontro de João com Jesus, esse encontro maravilhoso, ele tinha algumas razões para falar tudo o que ele estava falando sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. Por exemplo, ele vê Cristo vindo, né, e entende ali ainda mais que Cristo era aquele a quem estava vindo para fazer ou para gerar remissão de pecados, para dar a expiação, não sei se vocês conhecem essa palavra, pela culpa dos pecados das pessoas através da morte dele na cruz, por exemplo. Lembra do Antigo Testamento, quando alguém pecava, quando acontecia alguma coisa, o que tinha que fazer? Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado. O sacrifício de um cordeiro. Jesus, então, ao ser chamado por João Batista como o Cordeiro de Deus, João Batista querendo dizer que aquele era o sacrifício em prol das pessoas que vivessem por ele, que o aceitassem. Isso é muito interessante. Jesus era chamado de Cordeiro verdadeiro que Deus estava enviando, porque, por exemplo, lembra lá em Isaac e Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, de repente Deus fala, não faz isso. E aí Abraão olha para o lado lá e vê o quê? Um cordeiro. Jesus pode ser considerado, vamos dizer assim, esse cordeiro também. E bem, não era Jesus ali, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo. Ele era o cordeiro verdadeiro, por exemplo, pelo qual o sacrifício no templo, que as pessoas faziam, os sacerdotes, na verdade, todos os dias em prol dos pecados, tudo sempre apontou para Jesus. E aí, de repente, então, agora João olha e fala, ali, ó, aquele é o verdadeiro pelo qual a gente deve viver, e aquele que vem morrer por nós, é isso que João está querendo dizer. Ele era o Cordeiro verdadeiro simbolizado, literalmente desse jeito. E aí é bem interessante porque Jesus era o Cordeiro de Deus e a gente deve, por isso então, servi-lo fielmente. É muito interessante. E a gente não deve servir a Jesus de qualquer forma. A gente deve servir a Jesus entendendo que Ele é o nosso único mestre, por exemplo. A gente deve obedecer esse Cordeiro, esse a quem se sacrificou por nós, não de qualquer forma. Mas a gente deve obedecer a Jesus como se fosse o nosso Rei verdadeiro, aquele a quem a gente obedece de verdade. É isso que a gente precisa entender com João. O encontro de João com Jesus causa isso no coração de João. E eu espero que também no nosso coração. A gente precisa também, queridos, se atentar aos ensinos desse Cordeiro verdadeiro como nosso mestre e seguir os seus passos verdadeiramente lembra daquela musiquinha? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem ficar pensando, olhando muito para os lados. Lembra de Pedro? Olha para Jesus vindo na direção dele e diz o quê? Deixa eu ir até aí. Em cima da água, e Jesus diz o quê? Vem! E aí Pedro vai andando, vai até Jesus e o texto diz o seguinte, de repente, quando ele olha para o lado, ele se atenta às tempestades, ele se atenta ao vento e começa a afundar. Jesus como um cordeiro, como aquele a quem morreu por nós, espera a gente, obedecendo Ele, vivendo por Ele, seguindo a Ele, mas muitas vezes a gente está olhando para o lado e começa a afundar, e começam as coisas ruins e a gente diz, Jesus não está me ajudando. Não, está sim, está sim. O Pedro é um ótimo exemplo, né? É por causa, por exemplo, desse sacrifício que foi feito por nós, que hoje a gente pode descansar todo o nosso fardo na morte de Jesus, queridos. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que as coisas andam bem complicadas. Hoje a gente orou por alguns pedidos ali na salinha.
A vida não é fácil, mas em Jesus a gente pode descansar, porque ele já morreu como cordeiro. João já atestou isso para nós aqui na Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus. E a gente precisa entender que em todas as coisas a gente precisa também glorificar a Jesus, né? E aí o texto vai continuar e ele diz algo mais. Está lá, ó. Eis o Cordeiro de Deus, e tem um complemento. Que tira o pecado do mundo. João aqui, nesse maravilhoso encontro, que não chegava nem aos pés do encontro que eu tive com a Paula na faculdade. Nem perto. Porque eu não me encontrei com Jesus. João se encontrou. Nesse encontro aqui, ele estava querendo mostrar para a gente que além de ser esse cordeiro, né, Jesus não era, por exemplo, um grande conquistador. Não era. Muitos judeus esperavam que o Messias viesse, sabe fazendo o quê? Com uma espada na mão, para libertar todos eles, por exemplo, do jugo que o Império Romano tinha colocado sobre a vida deles. O Império Romano fazia algo bem interessante, eles colocavam judeus para cobrar impostos de judeus. Era bem legal. E aí então Jesus, sabendo disso, chama 2 apóstolos, 2 homens para serem apóstolos dele. Um que cobrava imposto de judeu e um que odiava o imposto de judeu, né, do romano, e outro que odiava. E aí Jesus então chama Mateus, que era um cobrador de impostos judeu, e Simão, o zelote, que odiava os impostos do Império Romano. Jesus não veio para levantar uma espada, para liderar uma nação contra o Império Romano ou contra qualquer coisa que estivesse tirando a paz do povo. Alguma vez Jesus deu uma espadada em alguém? Não, nunca deu. Jesus não levantou espada. Jesus não era o líder político que as pessoas queriam. Não era. Jesus não ficava levantando ideologias. Jesus não perdia tempo com isso. Jesus não era aquele filósofo que tinha um monte de conceitos, um monte de ideias. Não era isso. Sabe o que Jesus era? Aquele que tira o pecado do mundo. É isso que João está dizendo aqui para a gente. Jesus não era o que as pessoas esperavam que ele fosse. Jesus era simplesmente o Messias enviado, que sim, era o Cordeiro de Deus, mas que tiraria o pecado daqueles a quem acreditasse, ou do mundo, como diz o texto. Ele veio para salvar pecadores, queridos. Ele veio para fazer o que o homem, o que a mulher, o que o ser humano jamais poderia fazer por si mesmo. Eu gosto muito desse exemplo que eu sempre dou, volta e meia. Você está se afogando, você pede ajuda para alguém ou você se tira da água sozinho? Respondam. Não dá para se puxar, né, Vilma? Não tem como, é lei da física, é impossível. Jesus então vem fazer o que para nós seria impossível. Jesus faz isso. Ele veio para conceder, por exemplo, queridos, o que o dinheiro jamais poderia conceder para nós. O que a cultura jamais poderia dar para a gente. Ele veio realizar o que é essencial à felicidade daqueles a quem o servem. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Cristo, então, é um Salvador completo, e eu anotei aqui, e incansável. Porque Jesus continua constantemente a salvar pessoas dia após dia. Lucas diz que Jesus veio para buscar e salvar aqueles a quem aquele a que se havia perdido. É esse o papel de Jesus. E a ideia de tirar desse texto ali, ó, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira. A ideia de tirar é a mesma de você pegar alguma coisa, tomar para si e carregar o que foi tomado de alguém. É levar embora, é remover, literalmente. Tá, essa Bíblia é sua, cheia de não, agora é minha, roubei. É tomar, é tirar, não faz parte de você mais. Você não deve mais carregar o jugo, o peso que o pecado te traz. O livro de Hebreus é muito claro quando trabalha essa ideia. A gente não deve mais viver refém do peso que o pecado traz para a gente. Você peca, todo mundo peca dia após dia. Mas certamente se você vive com Jesus e depois que você peca, vem aquele peso, aquela culpa. A gente não precisa mais carregar essa culpa. Jesus já fez isso. Jesus já tirou essa culpa que a gente deveria carregar. E o texto é bem interessante porque tem um dicionário bíblico, eu até coloquei aí
no boletim, que eu gosto bastante, é o James Strong. Ele diz que a ideia, essa é uma definição que eu gosto bastante, de tirar, é afastar de alguém o que é dele, eu vou ler aqui, ou o que a ele está confiado. O ato de tirar, então, de Jesus foi exatamente assim. Nosso pecado, vou dizer assim, foi confiado a quem? A nós, a mim. E só Ele podia tirar isso de nós. Ninguém, como eu já disse aqui, poderia fazer isso. E João estava tendo a mais pura e plena consciência de que isso agora era uma realidade. Não só para ele, mas para todos que estavam ali. E nos versos 33 e 34 ele diz que, eu vou ler aqui, viu e estava atestando que aquele era o Filho de Deus. E que tudo aquilo era verdade. Jesus, queridos, afastou da gente. Jesus afastou de nós o que era para nós. Eu vou repetir essa frase. Jesus afastou da gente. Jesus afastou de nós o que era para nós. Era para nós sofrermos constantemente por conta da queda, por conta do pecado. Mas Jesus tirou esse fardo. Por isso, então, ele é considerado por João Batista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É muito interessante. Certamente, queridos, aqui nesses 2 primeiros pontos, João Batista tem muito a ensinar para a gente. E o que mais me marca é que provavelmente João Batista não teve muitos encontros com Jesus. Inclusive, é possível que eles tenham tido, sabe quantos encontros? Só um. É bem possível. A gente não tem como saber. Mas mesmo assim, independente de quantos foram, mas fato é, foram poucos, ele mostra para a gente que todas essas verdades que a gente acabou de ler aqui são preciosas e a gente precisa vivê-las no nosso dia a dia, constantemente. Certamente, se todos nós, né, que conhecem essas verdades que a gente acabou de ler aqui, vivessem constantemente, cada vez mais, com certeza a igreja ia sofrer muito menos. E eu falo por mim, queridos, eu falo por mim. Com certeza a igreja ia viver muito mais as bênçãos de Deus de forma fantástica. E eu digo isso porque às vezes a gente pisa num prego e esquece tudo isso e começa a reclamar, começa a resmungar. Não, você pisa no prego e fala, eita, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deveria ser assim, né? Você está andando e você chuta, ei, obrigado Jesus, porque eu chutei aqui. Eu estou brincando, gente. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo dessas verdades por conta das coisas que acontecem na nossa vida e a gente joga tudo isso fora. E João Batista está dizendo, está aí, essas são verdades importantes e interessantes para vocês viverem. E aí é bem interessante, e João pode muito ensinar. Ele ensina para a gente que apesar dos problemas, das lutas, dos dias ruins, do dia mau, como diz a Bíblia, e de todas as situações adversas que a gente vive, Jesus foi, Jesus é, e Jesus vai continuar sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? É isso que o texto diz para a gente. Felizes são não só aqueles que memoram esses textos, mas também aqueles que deles alimentam seus corações. Essa é uma frase bem importante. Olha aí o versículo 30, vamos ler de novo. O João 30 e 31 em Mateus também. Se quiser olhar no boletim, os meus assistentes vão colocar ali. Esse é aquele a quem eu me referi, quando disse, depois de mim, ou vem depois de mim um homem que é superior a mim. Porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E aí Mateus 3,11, só para complementar essa ideia, diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar, e acho que é Lucas que vai dizer, nem de desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá aí, um texto bem difícil de entender, e eu espero conseguir explicar para vocês aqui hoje, né? João Batista, queridos, já falava de Jesus antes mesmo de Jesus ter aparecido, e João tinha a consciência de que o ministério dele não era nem um pouco sobre ele, mas sim sobre Jesus. Ele tinha essa consciência. Vejam, por exemplo, o que ele diz em Mateus. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Mateus capítulo 2, Mateus 3, versículo 2 e 3, diz assim, ó, arrependam-se,
porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. É isso que João diz lá em Mateus. João, ele não tinha outro propósito, queridos, a não ser anunciar que alguém muito maior do que ele estava chegando. E não estava chegando para qualquer coisa, não. Lembra que eu disse? Não estava chegando para levantar uma espada, para trazer novos conceitos filosóficos, para ser um grande político. Não. Jesus estava chegando simplesmente para causar transformação e impacto de dentro para fora. Era isso que Jesus fazia. E esse alguém, que ele diz aqui, é o maior alguém da história. Esse alguém é o próprio Jesus. E para muitos era um Zé Ninguém, mas para nós não é um Zé Ninguém. Para nós é o mais importante, como eu acabei de dizer, da história. E fica claro aqui com as palavras de João, como eu escrevi no boletim, que Jesus é maior que todas as coisas e existe antes de todas elas. E algo bem interessante da gente notar no versículo 30 aí, também é a questão de que João diz aí, olha, ele vem depois de mim, é João 1,30, ele vem depois de mim, né? E ele é muito superior, ele vem antes, desculpa, e é muito superior. Ele já existia, queridos. Jesus já existia. Aí se vocês fizerem uma conta matemática aqui rapidinho comigo, vocês vão ver, João era mais velho que Jesus. Mais velho, pelo menos uns 6 meses. Mas ainda assim, ele insiste em dizer que Jesus já existia. Como é isso? Como funciona um negócio desse? Eu nasci primeiro, mas ele já existia antes de mim? Seria a mesma coisa, deixa eu pensar aqui, alguém que é mais novo que eu, Gabriel e Daniel, dizer assim, eu venho antes do Lucas. Como assim? Eu acho que eu tenho 15 anos mais do que eles. Era isso que João estava dizendo. E é bem interessante. João Batista aqui, queridos, reconhecia e tinha a plena consciência de que Jesus era e ainda continua sendo o Verbo divino. Jesus era o eterno. Jesus era a encarnação de Deus Pai, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o eu sou. Lembra lá de Êxodo, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ele fala, eu sou o que sou. E Jesus se apropria disso lá em João 8, se vocês puderem ter a oportunidade de ler, ele fala, eu sou o que sou também. Jesus era eterno, Jesus já existia muito tempo antes de João, desde a eternidade. É isso o que João estava querendo mostrar. E embora nesse momento aqui as multidões procurassem João para serem batizadas, ele confessa abertamente aqui que Jesus, e não ele, tinha a primazia de tudo. Tinha o poder de todas as coisas, podia fazer tudo e qualquer coisa a qualquer hora. Por isso que ele diz, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vem muito tempo antes de mim. Eu estou até aqui e tal, mas ele existe muito tempo antes de mim. João estava afirmando para nós aqui que o ministério dele tinha como propósito preparar o caminho para a manifestação desse Jesus, do eu sou, do alfa, do ômega, do princípio, do fim, da eternidade presente nos olhos das pessoas, que era o próprio Jesus. E é isso então que João mostra para nós. E o batismo aqui, eita, texto difícil, essa é a parte complicada. Esse batismo aqui que João fala, não era um batismo simples com água, queridos, não era. João fazia isso, ele batizava com água, mas vai além. Não se trata aqui da imersão, né, do que a gente faz aqui no buraco que surge no dia do batismo aqui atrás de mim. Né? Não era, Bianca está aqui, não era só sobre isso. Né? Não era um batismo que nós aqui da igreja podemos ministrar. Esse batismo que João estava se referindo, o batismo com o Espírito Santo, era o batismo que somente Jesus tem e pode dar para as pessoas com exclusividade, com as suas próprias mãos, e consiste em implantar a graça no coração do homem interior, do nosso eu. Basicamente é isso. É o mesmo que, se a gente pudesse dizer assim, um novo nascimento. É uma transformação do coração. E eu vou tentar explicar para vocês. Não é o batismo, por exemplo, que o ladrão arrependido da cruz recebeu. Porque ele não teve tempo, queridos, de descer da cruz e se batizar, ou teve? Não teve. O batismo nas águas, por exemplo, é uma ordenança que Jesus traz para a igreja, e a gente consegue enxergar que isso traz grandes benefícios. Quando você, por exemplo, se batiza aqui na igreja, é marcado no teu coração e na história da igreja que a partir de então você faz parte da membresia. Você está junto, você está sendo acompanhado, você vivencia coisas que a gente vive junto aqui, todo mundo. Né? E negligenciar o batismo nas águas é pecado. Quando alguém diz, eu não preciso ser batizado,
Olha, você precisa ler a Bíblia de novo, então. Mas o batismo no Espírito Santo, que nada mais é do que você começar a ser vivificado por Jesus, ao ponto dele ter uma habitação interna dentro de você. E entende-se o batismo com o Espírito Santo como transformação. Basicamente é isso. E ele diz aqui, usa o fogo e tudo mais. Vamos ler ali, ó. Pode passar aí, o versículo, o Mateus 3:11. Eu vou voltar aqui e vou ler, é mais fácil. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim, Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará, tá lá, ó, com o Espírito Santo e com fogo, que também é muito mal interpretado. Queridos, a ideia do fogo parece aqui que João Batista estava querendo dizer que aqueles a quem foram transformados em seu coração, aqueles a quem foram batizados, tiveram uma transformação, seriam uma espécie de trigo. E o fogo, possivelmente, descreve o juízo que virá sobre os maus, sobre aqueles que não foram transformados por Jesus, ou seja, tendo a palha queimada. O trigo é tirado e a palha fica e é queimada. E para a gente caminhar para o fim aqui, eu tenho mais uma definição só para tentar fixar ainda na tua cabeça, e eu espero que faça sentido. Quando a gente lê a nossa Bíblia, o Novo Testamento todo ele foi escrito em grego há muito tempo atrás. E quando a palavra batismo ou batizo aparece no Novo Testamento, ela começa de um jeito, mas em duas ocasiões ela termina de outras formas. E tem um grego médico chamado Nicânder, eu estava lendo, ele viveu aproximadamente 200 anos antes de Jesus, mais ou menos, e ele deu uma explicação muito interessante em relação a como essas duas palavrinhas para batismo aparecem na Bíblia quando elas estão escritas em grego. E ele deu uma explicação muito legal pensando numa receita de picles. Olha que interessante, eu vou te dar uma receita de picles aqui agora. Para você que nunca fez pepino em conserva, ou cenoura em conserva, cebola em conserva, eu vou te dar uma receita aqui. E eu espero que seja de grande ajuda para nós. Ele diz que quando você prepara o picles, você prepara o vegetal, primeiro você mergulha ele na água, fervente, geralmente, para dar uma lavada, para tirar as impurezas, e depois você faz o quê? Você tira ele da água. E aí então vem a palavra bapto, que significa mergulhar, imergir alguma coisa. E aí depois você faz o quê com esse picles, com essa conserva? Você pega uma solução com vinagre, com açúcar, e cada um faz de um jeito, e fica mergulhando repetidamente e deixa ela lá. Muito tempo para pegar o quê? O gostinho dos temperos que você colocou. Ambos, essas palavrinhas, bapto e baptizo, elas descrevem a imersão dos vegetais ali naquela água ou na solução. Mas o primeiro descreve uma ação temporária. Lembra que eu disse aqui que primeiro você escalda e depois tira? Então, é uma ação temporária, ela não fica para sempre na água quente. O segundo, que é a segunda palavrinha, mostra para a gente que o ato de batizar o vegetal, colocar ele permanente na água com vinagre, com sal e com açúcar, produz um estado permanente, uma mudança permanente no sabor. Come um pepino cru antes de fazer a conserva e depois come o pepino 15 dias depois da conserva. Você já teve essa experiência? É maravilhoso. Eu sou apaixonado por pepino e azeitona. Se você quiser me dar de presente, eu aceito. Tá, gente? É muito gostoso. Um dá só o choque para amolecer, o outro dá sabor, o outro transforma, o outro muda. E quando essa palavra no Novo Testamento era usada, ela se referia com maior frequência à nossa união, à nossa identificação com Cristo, que é o nosso batismo com a água. João estava querendo dizer para nós que o mero consentimento intelectual não era bastante. Antes do batismo com a água, devia haver a transformação do coração, o batismo com o Espírito Santo. Então, se alguém perguntar para você assim, você já é batizado com o Espírito Santo? Você pode dizer, sim, com certeza, se você já desceu as águas aqui. E as pessoas hoje em dia têm dito o seguinte, se você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas e tudo mais. Não, não funciona assim. O texto de Atos é muito claro.
E o batismo no Espírito Santo, então, querido, é quando o teu coração está completamente mergulhado em Jesus, está transformado por Jesus. E aí depois, então, você desce as águas, mostrando de forma pública para todas as pessoas que você foi transformado, confessando a todos que você foi transformado. E é isso que João estava querendo dizer para a gente. E ao terminar, queridos, essa passagem aqui, ele mostra algo muito importante, que é esse batismo que Jesus vinha para fazer. Jesus vinha causar transformação. Basicamente é isso. E ele encerra, João 1,32. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pombo e permanecer sobre ele. 33. E eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Nesses versos aqui, queridos, João ensina para a gente a respeito do testemunho, que nada mais é do que você fazer algo porque você foi transformado. E enquanto você faz determinada coisa, outros certamente podem estar te olhando. Ele deu um ótimo testemunho a respeito de Jesus, dizendo: olha, eu testifiquei, eu confirmei, eu entendi que esse aí é realmente o que eu estava esperando. Esse aí é realmente aquele a quem eu estava pregando. E ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea. O livro de Lucas vai dizer: tomou a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus, sobre o Messias ungido. E Mateus ainda vai dizer a seguinte frase: esse é o meu filho amado, aquele em quem eu me alegro. E João, então, praticamente precisava disso para confirmar que Jesus era Jesus, ou Jesus era o Messias. Sabem por quê, queridos? Porque provavelmente Jesus já tinha tido contato, ou João já tinha visto Jesus de longe, porque eles eram primos, talvez uma conversa aqui, uma conversa ali, mas João olhava para Jesus, provavelmente, só como primo. E aqui agora, quando ele vê o Espírito descendo, fala: rapaz, caramba, o meu primo é o Cordeiro de Deus. Queridos, não é o que a Bíblia fala, tá? Essa é uma coisa que eu penso. Porque o texto diz que ele testificou, ele testemunhou, mas não por muito tempo. Que não sei se você lembra, João Batista morreu como? Decapitado a mando do rei Herodes. Mas enquanto ele viveu, ele testemunhou, ele confirmou, ele afirmou para todas as pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a pergunta é: e você? Já teve esse encontro com Jesus? E reconheceu que Jesus é o Cordeiro de Deus? Assim como João fez? Você já reconheceu que ele tira o pecado do mundo? Assim como João fez? Você já deu testemunho a tantos quanto você pôde e a todos quanto ainda você pode, porque você está vivo? Assim como João? Ou você ainda precisa de mais coisas e de mais confirmações para que isso possa acontecer? Pensa aí. No encontro de hoje, queridos, ficou claro o que gerou no encontrado que foi João Batista. Ele reconheceu Jesus como Cordeiro. Ele foi humilde e disse: olha, ele é muito maior do que eu. Muito, muito, muito. João foi intenso. João batizou, foi cheio de amor, foi boca de Deus, o último profeta de Deus. Mas na hora certa, ele se tirou. Ele era humilde, ele sabia até onde ele podia ir. E a gente, queridos? Será que a gente sabe até onde a gente pode ir? Queria que vocês fechassem os olhos. Eu quero ler um texto enquanto vocês estão de olhos fechados. João 3, de 28 a 30 diz o seguinte: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. É João quem está dizendo isso. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado antes dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Queridos, eu espero que em nome de Jesus, ainda com os olhos fechados, a gente reconheça que constantemente é necessário que Jesus cresça e a gente diminua. Porque é tudo sobre ele e nada sobre nós. Foi isso que gerou no coração de João. E eu espero que isso seja gerado no teu coração também. Eu espero que esse encontro marcante seja real na tua vida. Jesus,
eu te louvo porque a gente pôde ler aqui na tua palavra as formas das quais João entendia que Jesus era. Eu te agradeço porque João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, o Salvador incansável, o Salvador incontestável, o Salvador que não muda, o Salvador que não mente, o Salvador que é cheio de misericórdia, o Salvador que é cheio de amor e que está disposto a continuar salvando mais e mais pessoas. Eu oro, Jesus, para que assim como João, assim como nesse encontro com João, nós também sejamos transformados ao ponto de entender e mostrar para todas as pessoas que realmente o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus era e ainda continua sendo o homem dos encontros marcantes que impactam. E eu te louvo, Jesus, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está pronto para nos proporcionar um encontro desses, constantemente, diariamente. E eu oro também, Deus, para que se existe alguém aqui ainda que não teve esse encontro marcante, que ainda não teve esse encontro impactante, que possa existir, Deus. Que o Senhor proporcione a essa pessoa uma leitura da Tua Palavra, um momento de oração, um testemunho, um milagre. Use o que o Senhor quiser usar, Deus. Mas que se essa pessoa, que porventura se existir alguém ainda não teve esse encontro, que possa acontecer, por favor, Deus. Que esse batismo muitas vezes é difícil de entender, o batismo com o Espírito Santo possa ser real no nosso coração, Deus. Essa transformação que Jesus veio causar de dentro para fora, que possa ser real. Confirma cada dia mais isso no nosso coração, Deus, fazendo com que a gente dê frutos. Como diz a Tua Palavra, pelo fruto vocês conhecerão os meios. E que o fruto do Espírito Santo, Deus, a gente consiga produzir amor, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, fidelidade, sabe, domínio próprio, tantas coisas, que a gente consiga realmente vivê-las, Deus, em nome de Jesus. Porque um dia o Senhor transformou o nosso coração. E depois disso a gente desceu aqui as águas para mostrar a todos o que nós realmente vivemos. Por favor, Deus, eu te louvo por isso. Nós queremos ver, Deus, o Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor. Nós queremos aprender de Ti. Como eu já disse aqui, que é manso e que é humilde de coração. E que a Tua Palavra, Deus, a Tua Bíblia, a oração e a comunhão sejam coisas às quais a gente não abre mão. Por favor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.